Os decretos do presidente Lula, que ampliam a responsabilidade das Big Techs nas redes sociais, começam a valer hoje. Mas a oposição já se movimenta para tentar barrar a medida na volta do recesso parlamentar. Sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber ao vivo o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, que sempre colabora, é gentil, colabora aqui com o nosso Bastidores CNN, uma tecla SAP de tecnologia, explicando todos os detalhes para a gente. Igreja, a falta de diretrizes objetivas nesses decretos do governo federal podem gerar algum tipo de segurança jurídica? Olá, boa tarde, muito bom estar aqui. Eu entendo que sim, né? Então, só para recapitular o que aconteceu, hoje entra em vigor, né? Hoje expira o prazo de 60 dias que as Big Techs tinham para se adaptar a esses dois decretos. Foram decretos assinados no dia 20 de maio pelo presidente, né? Então, um decreto do Executivo, decreto 12.975 e 976. Qual que é a mudança fundamental aqui? Nós temos a classificação de uma série de crimes ali, uma decisão que veio do STF, o Executivo baixa esses dois decretos e a partir de agora as Big Techs precisam fazer o quê? Elas precisam ser proativas na identificação desses crimes e remover o conteúdo e, para além disso, disponibilizar canais a partir de hoje para que as pessoas possam reclamar, né? Então, que elas possam, em até 2 horas, tirar publicações do ar. Então, nós estamos falando aqui de publicações sobre preconceito, sobre automutilação, uma série de crimes contra as mulheres, etc. Mas nós temos também uma zona um pouco mais cinzenta e um pouco mais complexa, porque nós temos uma série de artigos que foram aprovados em 2021, então eu estou falando aqui, por exemplo, de artigos que falam de publicações que possam ir contra golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, interrupção do processo eleitoral, violência política. E por que isso pode sim trazer insegurança? Porque o arranjo é muito diferente, né? Nós não temos uma regulação ou uma lei que normalmente são criados, obviamente, pelo Legislativo, mas algo que foi decidido no STF, vira decreto no Executivo e é monitorado. Quem ganhou o papel, né, de monitorar tudo isso é a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, ela está ganhando uma atribuição que originalmente não era dela, um poder fiscalizatório que não era dela, e volto a dizer, nós temos dentro desses dois decretos itens que são controversos, que são em alguma medida subjetivos. E até por isso que existe essa expectativa, né, na volta do recesso parlamentar, que agora sim o Legislativo se manifeste sobre, até mesmo possa derrubar esses decretos, né? Então, e tudo isso, só para fechar o comentário aqui, em pleno ano eleitoral. Tudo isso acontecendo com uma série de prazos que são concomitantes, que batem também com datas importantes do processo eleitoral. Estou mencionando isso porque, por exemplo, uma das coisas que está prevista, né, nesse decreto é justamente tirar do ar publicações que, por exemplo, falem de forma inapropriada de programas públicos, né? Então, hoje nós vemos, e aí sim você tem absolutamente notícias infundadas, falsas, mas até antes o período desses decretos, se alguém fizesse lá uma publicação falando, por exemplo, uma inverdade sobre Bolsa Família, até então nada acontecia. E agora nós temos a previsão que, inclusive, o governo pode se manifestar e aí a Big Tech tem que ir lá e retirar essa plataforma do ar, tirar essa publicação do ar. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Nós temos não só essa subjetividade que pode trazer insegurança jurídica, temos a possibilidade dos decretos serem derrubados, e tudo isso caminhando em paralelo com o processo eleitoral que tanto depende atualmente das redes sociais. Eu queria fazer uma provocação aqui, Arthur, até para a gente, em conjunto, tentar chegar a uma resposta que não é nada fácil, né? Você está colocando para a gente, e os decretos, claro, trazem excessos, mas trazem também questões urgentes. Você citou crimes cometidos contra a mulher. Eu e a Isabel Mega, nossa analista, comentávamos sobre isso, né? Sobre a urgência
dentro da discussão da responsabilização dessas big techs. Agora, o que acontece tem excesso de um lado nos decretos do governo e tem excesso do outro também, porque deixar só o Congresso Nacional pensar sobre esse assunto não vai andar nada. A gente já viu isso acontecer anteriormente, a discussão ela acaba sendo contaminada, né, pela maioria ali de oposição, que acha que tudo é ferir liberdade de expressão e simplesmente não se discute mais responsabilidade dessas empresas, dessas redes sociais, né? E muitas vezes as próprias big techs também se recusam a sentar com o governo ou com quem quer que seja, que queira discutir com seriedade esse assunto para tomar para si algum tipo de responsabilidade. Arthur, dá para a gente achar um meio do caminho na sua avaliação? Como ser um pouco otimista sobre o avanço da responsabilidade dessas empresas em tempos em que há excesso de todos os lados e dificuldade de convergência? E mais, né, eu queria te perguntar, Arthur, vocês que são especialistas nesse meio, né, como é que vocês acompanham esse tipo de discussão? Porque aqui para Brasília, às vezes, fica muito nichado na questão da discussão política, do nós contra eles, né? Cada um que pensa de um jeito, são jeitos completamente distintos. Vocês conseguem, imagino, trazer um pouco mais de ponderação para essa discussão num momento como esse, né? Olha, quem dera. Espero que sim, mas eu concordo integralmente com o teu comentário, com a sua provocação. E me parece que tantos assuntos eles foram aspas, misturados justamente como estratégia, porque você tem ali elementos que são óbvios, até eu diria. Então, nós temos ali nos decretos esse tema que você traz a respeito das mulheres, que de fato são violentadas na internet, especialmente com o uso da inteligência artificial. Eu estou falando aqui, por exemplo, seria difícil alguém concordar que é razoável utilizar sem o consentimento de uma mulher a imagem dela e usar ferramentas de inteligência artificial que são extremamente permissivas, algumas delas justamente por esse pretexto da autorregulação. O que eu quero dizer com isso na prática? Tem algumas ferramentas de inteligência artificial, e quem está nos assistindo pode testar isso, que se você tentar fazer uma alteração violenta de uma imagem, por exemplo, usando o rosto de uma pessoa sem o consentimento dela e colocando ela num contexto que obviamente ela não aprovou. Traduzindo isso para português claro, imagina ir lá, pegar numa rede social a imagem de uma mulher, criar uma imagem de pretensa nudez com IA. Tem algumas ferramentas que elas falam o seguinte: olha, eu não posso fazer isso. O que você está me pedindo, eu não posso gerar essa imagem. Já outras ferramentas são absolutamente permissivas. Elas vão lá e criam essa imagem sem problema algum. E então, porque ela acredita que não será responsabilizada. Então, essa é a primeira etapa, a etapa da produção do conteúdo, que obviamente é danoso e criminoso. E aí nós vamos para essa etapa de distribuição, né? Que isso acontece nos aplicativos de mensageria e nos aplicativos de rede social. Então, as redes sociais, elas se protegem dizendo o seguinte: olha, eu não tenho a ver com esse conteúdo que foi criado, né? Simplesmente o usuário foi lá e postou e eu sou o intermediário. Que não é bem verdade, porque o algoritmo tem um poder enorme de distribuição, de segmentação e direcionamento. Então, não é como se a plataforma fosse absolutamente neutra. E, na verdade, esse argumento ele é usado mundo afora. Em todo país em que essa discussão acontece, as empresas de tecnologia elas usam um argumento que é o seguinte: olha, o que você está me pedindo é algo muito específico do seu país. Então, é uma espécie de jabuticaba, né, aqui no Brasil. Isso vai me demandar investimentos, vai tornar o seu país menos inovador, né, porque você está tendo ali uma alteração do serviço original, que também não é verdade. Muitos países demandam isso através de regulamentação, através de leis, através de condições particulares que cada um tem. Então, esse argumento também não para de pé, né? E esse debate, então por que eu acho que a tua pergunta ela é fundamental sobre esse impacto do uso do crime contra as mulheres. Porque isso é algo que, enfim, é de espectro amplo. Só que o grande problema desses decretos é que eles trouxeram questões que são universais. Então você tem uma série de temas ali, por exemplo, racismo, incentivo à automutilação, né, que é o tipo de conteúdo que chega para crianças e adolescentes
e as famílias que já enfrentaram isso sabem o quanto que isso é grave. É algo que pode ter sido, sim, incitado ou acelerado ali pela rede social, todos esses crimes contra as mulheres, etc, etc, etc. Mas no meio dessa lista, nós temos temas que são muito mais objetivos, que estão muito mais no campo da política, e tudo isso foi empacotado. Então, me parece que o primeiro ponto para ter um debate, para que nós possamos ter um debate maduro sobre isso, seria fundamental apartar temas que são tão diferentes. Porque, claro, ali nos decretos o que nós temos é o seguinte, mas tudo bem, esses crimes, eles estão definidos em artigos, eles estão lá no Código Penal, então não há nada de novo. Mas há sim, porque o que está se mudando aqui fundamentalmente é o mecanismo de funcionamento da rede social, as multas, as punições, e justamente para dar esse caráter de alguém tem que cuidar disso, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Ela é criada lá com o surgimento da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então você tem uma lei e você tem ali uma agência. Agora, ela é utilizada, lembrando que ela está debaixo do executivo, então ela é potencializada justamente para fazer o monitoramento, se as Big Techs estão cumprindo tudo isso, ela pode definir multas, etc, etc. Traduzindo, ela está ganhando uma agência, né, ela está ganhando uma aptidão que originalmente não foi prevista, ela foi turbinada. Então, é um caminho bastante tortuoso, né? O primeiro é justamente colocar tantos temas que são diferentes, alguns que me parecem, volto a dizer, absolutamente universais. Difícil alguém dizer o seguinte, olha, está errado esse decreto sobre você restringir publicações que notoriamente incentivam automutilação. É difícil imaginar que alguém vai defender esse tipo de coisa. Mas quando você mistura tudo isso, acabam passando temas que precisariam ser muito mais debatidos. E aí, tentando ser otimista, para ir na linha da sua pergunta, talvez o que nós possamos ter de otimismo em relação a tudo isso isso não andou no legislativo por muito tempo. Aliás, nós tivemos muitos e muitos projetos, alguns deles que ficaram parados, alguns que são extremamente polêmicos, alguns que são de divisão, né, são muito polarizadores. Enfim, isso não andou pelo legislativo. E aí o que aconteceu muito do que tem acontecido no Brasil recentemente, uma manifestação por parte do STF. Então nós saímos do legislar, vamos para o judicializar, e tudo isso foi agora aparamentado, foi equipado dentro do executivo. Então, me parece que o que pode acontecer agora é uma resposta do legislativo e talvez esse tema volte a ser um tema debatido, né? Então, quer dizer, com a presença da sociedade, com a presença das próprias empresas, com a presença de especialistas no assunto e tudo mais. Então, talvez no final desse túnel aí, dessa confusão toda, nós voltemos ao que deveria ter sido o caminho original. Nós conversamos com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, obrigado pela participação e vamos acompanhar de perto esse processo para saber se as Big Techs vão cumprir com as ordens e também se há uma estrutura no governo brasileiro de fiscalização. Obrigado pela participação. Obrigado, até a próxima.